Samuel, capítulo 4. Eu vou ler o capítulo 7, que foi 1 Samuel, capítulo 7, falando, essa passagem, ela traz algumas coisas interessantes para nós. Capítulo 7 foi o tema que nós abordamos ontem lá, e eu fiquei bem, não sei se eu já compartilhei com vocês, se compartilhei faz muito tempo, e algumas pessoas talvez não tenham ouvido. Então, vou compartilhar um pouco dessa palavra com vocês. Então, houve um tempo na história de Israel que um período na história de Israel que foi um período difícil. Capítulo 7, verso 12. E a palavra que eu quero, duas palavras que eu quero enfatizar com vocês hoje. Uma é Ebenezer. E a primeira é Icabode. Duas palavras da Bíblia, Ebenezer e Icabode. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, vamos juntos, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. E a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. E Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. E cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. E ali liderava Israel como juiz. E naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que nos deste até aqui. Obrigado. Pelo que tem feito conosco até aqui, até esse momento, de cuidar da tua igreja, de cuidar dos teus escolhidos, de cuidar dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo que tens feito com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Rapidamente, não perca esse momento. Da história de Israel, houve dois períodos que marcou muito a história de Israel. Houve um período na história de Israel que você vai ler, você vai ver que foi marcado pela baixa espiritualidade. O povo estava numa decadência espiritual muito grande. O sacerdote, que era o sacerdote da época, que era chamado sacerdote Eli, a família sacerdotal estava também vivenciando momentos de crise muito grande. E aí foi um período chamado período de declínio de Israel. Um período em que eles viveram no declínio, na baixa espiritualidade deles,
viveram em pecado, viveram em desobediência. E esse período foi marcado também pelo clero sacerdotal. Eli não tinha cuidado bem dos seus filhos. E os filhos de Eli, que fazia parte também do sacerdócio, estavam desfazendo de tudo que era consagrado a Deus, da santidade a Deus. Eles perderam o temor em relação à santidade de Deus. Conta a história que quando ia se oferecer o holocausto, está isso no livro de 1 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 4, aqui, eles saíam, quando estava a panela oferecendo o sacrifício, primeiro tinha que oferecer a gordura, e depois o sacerdote tomava um pedaço que era dado para ele. E esses meninos, esses filhos de Eli, Ofone e Finéias, eles chegavam na beira do tacho onde estava se oferecendo o sacrifício, a oferta para Deus, e eles falavam: nós queremos agora. Mas aí o que estava preparando a oferta falava: mas ainda não oferecia a parte de Deus. Eles queriam a parte deles antes de oferecer a parte de Deus. Toda oferta tem a parte que você tem que oferecer a Deus, e depois você tem a tua parte, o sacerdote. E aí eles falavam: se você não der para a gente agora Aí eles pegavam e enfiavam o garfo dentro do caldeirão e tirava à força a oferta do Senhor. Isso foi marcado por uma grande desobediência desses sacerdotes e dessas pessoas que tinham a incumbência de conduzir o povo à santidade ao Senhor. E aí, esse período foi marcado por esse momento. Esses filhos de Eli também, eles eram chamados como filhos de Belial, mas em nada o pai deles repreendeu eles. Eli, o sacerdote, né, ele não repreendia os seus filhos as coisas erradas que eles faziam. Os filhos podiam fazer as coisas erradas que eles deixavam os filhos fazer. Até que um profeta, um homem de Deus, chegou a ele e falou: olha aí, você está honrando mais os seus filhos do que a Deus. Repreendendo a ele. Então, esse período do declínio foi marcado por um período de omissão sacerdotal. De omissão. E aí, o povo começou a cair. Nesse período, foi chamado o período do Icabote. Eles passaram por uma guerra. A primeira guerra deles foi a guerra com os filisteus. E eles foram para a guerra. E acharam que iam ganhar a guerra. Eles estavam em pecado lá. E aí, eles vão para a guerra. Mas, como eles estavam lá embaixo, em relação às coisas de Deus, a vida espiritual lá embaixo, em desobediência a Deus, eles foram para a guerra e perderam a guerra. Eles perderam 4.000 soldados. 4.000 soldados. E a arca do Senhor foi levada embora. Que a arca indicava que a presença de Deus estava no meio deles. Os filisteus, aí levou a arca embora. Os filisteus. E um dos soldados saiu correndo, chegou até a casa do sacerdote e deu a notícia para o sacerdote Eli, né? Deu a notícia para o sacerdote Eli. Nós vemos aqui no capítulo 4 que ele sai, e naquele dia um benjamita, aqui no versículo 12, correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. E quando ele chegou, Eli estava sentado na cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois o seu coração temia pela arca de Deus.
quando os filisteus levaram a arca de Deus, indicava que Deus não estava mais na presença do meio de Israel. Irmãos, é muito difícil quando a gente perde essa unção de Deus, essa presença de Deus. E eles perderam. A arca foi levada. A arca que indicava a presença de Deus foi levada. E aí ele recebe essa notícia. Ele cai para trás e morre. A sua nora fica também sabendo dessa notícia, que morreu o seu esposo, morreu o filho, morreu o sogro. Ela estava grávida, entra em trabalho de parto e nasce uma criança. Quando ela nasce, essa criança está no capítulo 12, no versículo 12, do 4, no versículo aqui. Sua nora, mulher de Finéia, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, e o seu sogro e o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto enquanto morria. E as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode. E aí, esse nome de Icabode tinha um significado. E disse: a glória de Israel se foi. Olhe bem, de povo de Deus, de povo cheio da glória, agora estava sendo representado no nome de uma criança, Laura, que tinha perdido a glória de Deus. Tinha perdido a glória de Deus. E o nome dessa criança então foi Icabode, dizendo: a glória de Israel se foi. Porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Irmãos, o que nós aprendemos com essa história, com esse fato histórico, é que nós não podemos perder a glória de Deus. Não podemos perder a santidade de Deus. Eles perderam o que tinha mais precioso. O que você tem de mais precioso na sua vida, na sua vida espiritual, é você ter a presença de Deus na tua vida. É você ter a glória de Deus na tua vida. É a igreja ter a glória de Deus na sua vida. Israel aqui perdeu o que eles tinham de mais precioso. Esse período foi marcado pelo período do Icabode. Meu nome, Icabode. Diga comigo: Icabode. A glória do Senhor se foi. A glória do Senhor se foi. Pense um pouco que nós precisamos pensar um pouco nessa situação. Não permitir que a glória do Senhor se vá de nossas vidas. Que a glória do Senhor se vá da tua vida. Nós temos visto alguns irmãos que estão visitando as ruas, visitando os moradores de rua, e nós pensamos temos visto que há muitos moradores de rua que já foram membros, ex-membros de igreja, que perderam a glória do Senhor. Glória a Deus. Nós temos visto muitas pessoas que já desfrutaram da celebração, da comunhão, do corpo do Senhor e perderam a glória do Senhor, perderam a glória de Deus, perderam a graça do Senhor Jesus. E esse período então foi marcado pelo período da Icabode. Mas eu vou andar um pouquinho mais, depois nós vamos orar. Mas durante esse período do Icabode, do declínio da vida de Israel, Deus, irmãos, Ele trabalha de uma forma tão maravilhosa, Laubert, que Ele trabalha no silêncio de Davi.
Deus trabalha quando tudo está ruim. Deus está projetando algo para sair daquele momento. Glória a Deus. Uma mulher chamada Ana. Deus começa a mover o coração daquela mulher que era humilhada, por causa que ela não tinha filho. Ela vai até o santuário. O sacerdote chama ela de filha de Belial. Olha bem, ela foi chamada de filha de Belial. Mas, irmãos, não importa a maneira como a pessoa está sendo rotulada. O importante é que Ana estava na presença de Deus. E ela estava buscando a Deus. E Deus, Sebastião, estava ouvindo o clamor daquela mulher. Aleluia! Então, durante o período de declínio da vida de Israel, Deus estava levantando uma mulher chamada Ana, que ia colocar no mundo um menino chamado Samuel, que viria, aleluia, ser aquele que ia entrar na outra área da história, que seria o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem o período do Icabote, mas eu quero dizer para vocês que tem também o período do Ebenezer. Aleluia! Graças a Deus. Icabote representa vergonha, porque Israel foi envergonhado 2 vezes. Primeira vez com 4.000, depois na segunda vez, quando a arca volta para Israel. A arca volta para Israel, eles fizeram uma euforia tão grande no arraial que os filisteus ficaram com medo, Sebastião. Não, agora nós vamos perder a guerra. Mas eles estavam em pecado, eles estavam em desobediência diante de Deus. Não adiantou nada eles fazerem a euforia com o retorno da arca, porque a arca sozinha, sem Deus, não faz nada. Deus é Deus sem a arca. E eles então, mesmo com a arca, foram para a guerra e perderam quase mais de 30.000 homens. Está registrado na Bíblia, 30.000 soldados eles perderam. Porque eles ainda estavam vivendo o período do declínio. Aí Samuel fala com eles no capítulo 7. Samuel subjuga os filisteus de espada. Quando a arca volta, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem se voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, e consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Balaíns, e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Aleluia. E Samuel prosseguiu: reúna todo Israel em Mispá, e eu intercederei a favor de vocês. Glória a Deus. Menino que nasceu no período do Icabote, no período da vergonha, ele agora, criado no templo, ele estava sendo agora o condutor da nação. E ele então intercede pelo povo, chama o povo para um arrependimento, chama o povo para uma conversão genuína a Deus. E aí se inicia na história de Israel o período do Ebenezer. Aleluia. Às vezes, nas nossas vidas, até vivemos um período de crises, ou até mesmo um período do Icabote. Mas eu quero dizer para você que depois do Icabote tem o período do Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós compartilhamos essa palavra com vocês hoje, dizendo o seguinte:
que o período de Icabode foi um período de vergonha, mas o período de Ebenezer foi um período muito importante na vida de Israel. Um período de redescobrimento da santidade de Deus. Quando você diz, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. O período de Ebenezer significa que o povo teve que aprender a redescobrir a santidade de Deus. Precisamos redescobrir a santidade de Deus. Que Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. E eles precisavam redescobrir essa santidade de Deus. Está aqui em 1 Samuel 6:20. 6:20. E ele diz aqui: e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Descobrir a santidade de Deus. O período de Ebenezer também significa que o povo redescobriu o ministério, a vida da oração. Eles começaram a buscar mais a Deus. Quando nós dizemos Ebenezer, quando a igreja começa a entender o Ebenezer de Deus, ela busca mais a Deus. Eles descobriram o poder da oração. Samuel intercedeu por eles. E agora, os filisteus vêm. E eles ganham a guerra. Glória a Deus. Irmãos, você não ganha a batalha sem oração. A igreja não vence a batalha sem oração. O crente não vence a batalha sem oração. E eles redescobriram a oração. Um outro período, nesse período do Ebenezer, também eles redescobriram a necessidade da confissão. Eles precisaram confessar os pecados que eles tinham cometidos diante de Deus. E quando eles recebem esse chamado de Samuel, eles então descobrem e precisam confessar. E aí, nós vemos aqui, Samuel disse a toda a nação: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens dos Astarote, e consagrem-se ao Senhor, e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao favor de vocês. E quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor naquele dia, jejuaram e disseram: temos pecado contra o Senhor. Confissão. Nós não podemos perder esse recurso na nossa vida espiritual. Quando reconhecemos que pecamos, que estamos longe da presença de Deus, precisamos reconhecer e redescobrir. Ebenezer significa isso. Redescobrir o poder que tem a confissão. E eles aqui foram levados para isso, para a confissão. E eles então disseram: temos pecado contra o Senhor. E eles então confessaram os seus pecados ao Senhor. E aí nós vemos
que no Ebenezer também tem uma outra passagem interessante para nós. Eles redescobriram a necessidade da conversão, da verdadeira conversão. Converter-se ao Senhor. Hoje, nós estamos vendo muitas pessoas que estão vivenciando dentro das nossas igrejas, não só aqui, todas as igrejas do Brasil, que não estão convertidas verdadeiramente. É verdade. E precisam passar por uma verdadeira e genuína conversão a Deus. E esses filhos do Senhor, eles tiveram que redescobrir a necessidade da conversão. Samuel 4 fala sobre isso. Assim, os israelitas se livraram dos balaíns e dos postos sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Tem coisas que nós precisamos deixar para poder servir melhor a Deus. É verdade. Precisamos abrir mão de algumas coisas que nós precisamos para servir melhor a Deus. Oh, Deus. Para que Deus continue fazendo a obra sobre a vida da igreja e da vida do seu povo. O Brasil precisa, irmãos, de igreja santa. O Brasil está precisando de crentes santos. O Brasil está precisando de cristãos verdadeiros e convertidos. E aí, do 10 ao 17, nós vemos, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel naquele dia. Porém, o Senhor trovejou fortíssimo. Oh, Deus. Aleluia. Quando há conversão, quando há oração, quando há confissão, Deus vai tratar das nossas vidas também. Deus vai entrar com o livramento na tua vida. Às vezes, o crente ora, busca, vem na igreja todos os dias e não resolve a sua situação. Mas por que não está resolvendo? Ele começa a questionar algumas coisas. É isso aqui. Precisamos viver o período do Ebenezer em nossa vida. Até aqui o Senhor nos ajudou. E terminando, para marcar a plenitude do declínio e a plenitude da ascensão, que Samuel então ergue aquela pedra. Em toda a Bíblia nós vemos que alguns momentos são marcados com um monumento, ou alguma coisa. Então, aquele período de vergonha passou, mas agora eles estavam vivendo o período da vitória do Senhor na vida deles, do Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, o Ebenezer marca esta ascensão. E ele ergue então essa pedra e derrama óleo nessa pedra. E ele põe aqui. Ergueu entre Mispá e Sem e deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Irmãos, essa igreja tem mais de 40 anos. Sebastião Luiz já tem mais ou menos 30 ou mais aqui, né, Sebastião? Quase 40. Tem pessoas que já sentam nesses bancos, se estivesse dentro de uma empresa, já estava aposentado. Mas no reino de Deus não tem aposentadoria. Oh, Deus. Já subiu, já chegamos lá em cima, já descemos, já subimos, já descemos. Quando eu assumi essa igreja em 96, eu assumi essa igreja, ela estava, os bancos aqui não tinha quase ninguém, e eu ainda peguei e mandei o resto para Conquista, e hoje tem uma igreja formada lá no Conquista para a glória do Senhor. Aleluia. E a igreja aqui novamente. Aleluia. Sabe por que, irmãos? Porque o Ebenezer de Deus está conosco. Até aqui, você pode dizer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Aleluia. Você pode louvar a Deus, até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor
da santidade de Deus, da oração, da confissão, da conversão, nos conduz às vitórias. Aquilo que foi perdido é encontrado. Aleluia. Aquilo que foi perdido é encontrado. Aquilo que foi tomado, como a arca foi tomada, a santidade de Deus foi tomada, volta para o meio do povo de Deus. E a glória do Senhor que tinha sido tirada. A glória do Senhor que tinha sido apagada, Sebastião. Ela volta. Que a glória do Senhor possa voltar cada dia no nosso meio. Que nós possamos juntos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. A Deus toda a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe vocês. Que esse Ebenezer possa fazer parte da sua vida, e da minha vida, e da vida dessa igreja. Que as famílias que congregam neste lugar possam ser famílias que possam dizer: até aqui o Senhor tem nos abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Que a tua casa, você possa abrir a porta da tua casa e dizer: até aqui o Senhor me abençoou. Até aqui o Senhor me abençoou. Que nós possamos a cada manhã abrir a porta dessa igreja e dizer: até aqui o Senhor nos abençoou. Aleluia. Que você possa olhar para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida de santidade a Deus, para a sua vida de oração a Deus, para a sua vida de conversão a Deus, e você possa dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Deus, aleluia. Essa palavra do Senhor trouxe para nós, e eu compartilho com vocês aqui o desejo da minha comunhão com vocês. Vamos nos pôr em pé.